Empreendedorismo. Do verbo empreender, verbo transitivo direto. Ora, mas não se preocupe. A nossa temática não é língua portuguesa e muito menos análise sintática. Nós vamos conversar o ato realmente prático do empreendedorismo. Para isso, nada mais justo que conversar com o Adriano Pereira, que é consultor do Sebrae. Adriano, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu fato de estarmos aqui discutindo, colocando em foco algumas temáticas de modo específico do ato de empreendedorismo. Para isso, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: existe uma definição do que é empreendedorismo? André, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer para mim falar de empreendedorismo, essa temática que é a alma do Sebrae. É um prazer para o Sebrae estar com você e com todos os telespectadores. Você pergunta se existe uma definição? Isso. Existem diversas definições, diversos pensadores definindo o que é empreendedorismo. Uns dizem que empreendedorismo é a capacidade de realizar sonhos. Outros dizem que empreendedorismo é a capacidade de realizar negócios. Outros dizem que o empreendedorismo é um estilo de vida. E para o Adriano, o que é empreendedorismo? Eu acredito que empreendedorismo é um estilo de vida. Estilo de vida? É uma somatória de comportamentos que define que a pessoa é ou não é empreendedora. Isso são diversos comportamentos do dia a dia, que não necessariamente precisam ser aplicados somente em negócios. Porque hoje existe um conceito um pouco mais amplo de empreendedorismo. O empreendedorismo é específico para os negócios e o empreendedorismo como uma questão de vida, de conduta, um projeto de vida. E aí eu também gosto muito dessa linha. Por que, aliás, que eu gosto dessa linha? Porque levando por essa ótica, nós temos então um professor empreendedor dentro de sala de aula, tá? Nós temos um colaborador empreendedor dentro de todas as organizações, que aí vem o intraempreendedorismo, que é uma definição muito interessante por volta dos anos 60, um pesquisador começou a pensar isso. O intraempreendedorismo é eu como colaborador empreender dentro da minha empresa. E eu não preciso abrir uma empresa, nada. Eu posso, como funcionário, ter atos empreendedores. Exatamente. Então, um aluno é empreendedor. Então, essa definição de um empreendedorismo como um estilo de vida, para mim, ele é mais abrangente, é mais interessante. É claro que o foco do Sebrae é o empreendedorismo como negócios. As habilidades que a pessoa tem para poder fazer um negócio acontecer. Colocar um negócio com êxito. Sim. Você falou de habilidades. Uma pergunta, uma curiosidade minha. A pessoa que é empreendedora, é um dom inato que ela nasce com aquilo, uma vocação, uma qualidade dela? Ou ela pode adquirir técnicas de empreendedorismo ao longo da vida? Existem as duas teorias. As duas teorias. Existem alguns pensadores que entendem que o empreendedorismo é nato, é genético, aquela coisa toda. Eu já também vou pela linha de que o empreendedorismo ele é adquirido através da experiência ou da inspiração e também da busca de informação. Né? Eu acredito que em algum momento da vida a pessoa pode ser inspirada a empreender e aí ela pode, essa inspiração levá-la a identificar uma oportunidade, como ela pode ser movida ao empreendedorismo através de uma necessidade. Ou seja, eu estou numa situação difícil, eu preciso fazer alguma coisa acontecer para trazer dinheiro para dentro de casa. Dá um jeito, né? Dá-se um jeito. Agora, aonde essa pessoa vai chegar, lá na frente, vai ser muito pautada nas características empreendedoras de cada uma, que pode ser adquirida. Tá? Como, por exemplo, a busca de informações para que aquele negócio avance, a iniciativa para fazer com que aquelas informações buscadas aconteçam, né? A rede de contato, rede de relacionamento, ou seja, o poder que essa pessoa tem para poder buscar novos parceiros, novos fornecedores, novos clientes. Você vê, então são diversos comportamentos que a pessoa tem que aplicar no cotidiano para que a coisa aconteça. Uma coisa que sempre me chama atenção, né, quando a gente fala, eu pelo menos sou bem leigo no assunto de empreendedorismo, etc. Mas sempre me chama atenção o seguinte: como é que a pessoa tem aquela sacada, aquele insight de descobrir um nicho de mercado que ainda era desconhecido ou não era visualizado? Como é que você explica isso? Olha, isso aí é uma das características que o empreendedor tem que ter, que é essa sensibilidade de observar, né? Mudanças, cenários, tendências, fazer uma leitura de mundo, fazer uma leitura de estado, fazer uma leitura de bairro, uma leitura da necessidade do cliente, uma leitura do que está sendo oferecido no mercado ou não, porque muitas vezes o mercado oferece alguns produtos que não necessariamente satisfazem a necessidade de um consumidor. E o empreendedor habilidoso é aquele que consegue observar isso. Agora, tem uma receita, assim, olha, a partir de hoje você vai ser observador? Não. É muito, bom, penso que não, pode até ter, né? Não me recordo agora com o andar da nossa conversa, vamos ver se eu consigo lembrar. Mas uma técnica que a gente pode dizer é o seguinte, leitura, observação, entrevista com os colaboradores e entrevista com os clientes. Está bem antenado. Poxa, você acredita que o empresário, são raros os empresários que procuram entender o que o consumidor dele está querendo? São raros os empresários que abordam o consumidor dentro da sua loja
e diz assim, olha, daí, tudo bem, você está gostando da minha empresa, o que falta, o que eu poderia trazer aqui para melhorar o atendimento? São raros. Os que fazem assim, dessa maneira, geralmente obtém um retorno porque ele traz exatamente aquilo que o cliente quer. O empreendedor, Adriano, pode ser visto como um cara visionário, não? Que está meio fora do tempo, assim? Que tem um projeto de futuro mesmo, não? À frente do seu tempo? Claro. Pode. Uma das características assim que vai determinar o futuro de uma empresa é o planejamento. Então é importante que o empresário enxergue a longo prazo. E aí ele traça planos para conseguir, planos e estratégias para aquele planejamento acontecer de fato, né? É uma pessoa que traça metas. Então, veja, quantos que a empresa vai vender esse ano, quantos que a empresa vai lucrar esse ano, quantos clientes a empresa terá esse ano a mais, enfim, qual é o percentual de clientes que retornarão para a minha empresa. Então, tudo, né, metas, planejamentos, está tudo muito interligado para o sucesso da empresa. Eu te pergunto isso porque esses dias passou um programa na Rede Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Mostrava a história de um empresário de São Paulo, capital, que ele tinha visto uma notícia que surgiu no jornal de um cara norte-americano que tinha criado o ônibus da balada. É um ônibus normal que tem balada ali dentro, né? Adaptado para os jovens entrarem. E ele copiou a ideia para São Paulo. Certo. No começo o pessoal achou meio estranho, achou que ele era louco, que não ia dar certo o negócio, né? Passado um ano, ele tem 2 ônibus, abriu franquia para isso já, uma empresa que vende franquia, né? Ou seja, é um ônibus adaptado, os jovens entram, a hora R$ 2.500 para dar uma volta de 3 horas, né? Etc. E a balada, lá tem bebida, etc. Por causa da questão de segurança mesmo, né? Um local seguro, né? E diziam que ele era meio louco e não ia dar certo. E deu certo. Né? Você viu, entra a questão da segurança, entra a questão do entretenimento, entra a questão do diferencial, da exclusividade, que provavelmente o ônibus vai caber quantas pessoas? 50, 60 pessoas, 70, 80, né? Então tem aquela coisa, poxa, eu quero estar lá. E aí ele trabalha no mercado muito bem definido, um nicho de mercado que é do alto luxo, R$ 2.500 a hora, não é todo mundo que paga. Então, a pessoa muitas vezes vai para um lugar desse por status, né? Que é uma linha, um setor e tal, que dá para se empreender. Quando você trabalha o luxo, status, enfim, são várias. O cliente gosta do diferente, não? Ah, com certeza. Hoje uma loja ela tem que estar extremamente preparada para variedade, ou seja, diversidade. Uma loja de confecções, por exemplo, as mulheres são habilidosas em fazer como elas têm aquela coisa da visão ampliada, né, a visão periférica, é incrível. A mulher entra numa loja de confecção e ela consegue observar todas as roupas daquela loja. É uma coisa de louco. Você vai perguntar para tua esposa ou para alguma mulher. O homem tem dificuldade, né? O homem tem essa dificuldade. Eu vou na geladeira e não acho margarina. Exatamente. Então, daqui 30 dias, se essa mulher volta na loja, ela sabe exatamente quais as roupas estavam lá o mês passado. Então, tem que estar muito preocupado com essa coisa da variedade, do alto giro, das novidades. Isso é muito importante. Uma pergunta para a gente encerrar antes do primeiro bloco, do intervalo. Você acha quem é mais empreendedor, o homem ou a mulher? Tem como falar isso ou não? Tem como falar. Tem? Hoje é 5 de novembro, desculpa, não sei que dia que você vai veicular, né, o programa, mas hoje foi apresentado às 11 horas da manhã em São Paulo o anuário do trabalho da micro e pequena empresa pelo Sebrae. Foi uma pesquisa que o Sebrae fez e essa pesquisa apresentou que 50,7, ou seja, quase 51% dos empreendedores brasileiros são homens e 49,3% são mulheres. Então está muito equilibrado, meio a meio. Tanto homem quanto mulher empreendem muito no Brasil. Agora, uma ressalva nós temos que fazer. O Brasil é o país onde tem o maior número de empreendedoras mulheres. A gente já vai buscar a razão disso depois do intervalo. A gente volta rapidinho, conversando hoje com o Adriano do Sebrae sobre empreendedorismo. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já.